down, and oh, my soul so weary. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Que a paz de Jesus esteja no meio de todos nós. A parábola do talento, ela é bem atual para os dias de hoje. Vivemos um momento crucial de nossa existência, um momento cujas nossas decisões são importantes. E o nosso único talento na qual nós temos que trabalhar é o talento pessoal, é a missão pessoal. Porque nós reencarnamos com um único objetivo, que é a nossa missão, de alguma forma, burilar o nosso caráter, muito mais do que a personalidade. Porque a personalidade, ela é mutável. A personalidade, a gente utiliza de acordo com o ambiente que vivemos, ou que estamos, principalmente. Porque se vamos à praia, nós temos uma personalidade alegre, extrovertida. Se nós estamos na escola, temos que ter uma personalidade de concentração, a busca pelo conhecimento.
Se estamos num local social, seja um baile, seja uma festividade, temos a vestimenta adequada, exigida por quem faz a atividade, e nos comportar de acordo dentro da necessidade e assim por diante. Porém, o caráter nós trazemos ao longo da nossa existência. Nós moldamos, ressignificamos ele ao longo dessa existência. E a parábola dos talentos nos traz muito isso, porque hoje, principalmente hoje, nós necessitamos de alguma forma ressignificar muitos valores que estão corrompidos na nossa existência. Mas vamos à parábola do talento, traduzida e explicada e demonstrada através do nosso Mestre Jesus. Vamos a ela. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Observamos que são 3 situações que foram apresentadas por Jesus. Mas o que isso tem a ver com a nossa atual situação? Praticamente há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus e toda a sua falange de trabalhadores iniciaram um processo de criação do nosso planeta, para que essa criação, essa estruturação do nosso planeta pudesse nos receber seres de outros planetas, viajantes do universo. Muitos de nós migramos de outros planetas em uma determinada época. Outros tantos estão desde a época do seu início, nesses 4,5 bilhões, e estão nesse processo evolutivo. E assim vem acontecendo até nos dias de hoje. Muitos espíritos de outros planetas estão vindo nesse período importante de nossas vidas, que é o momento de transição entre o processo provas e expiações para o processo regenerativo. O processo regenerativo ele se iniciou após a Segunda Guerra Mundial, quando a partir dali alguns espíritos que não estavam
se adequando à transformação planetária, ou melhor, à transformação social, muito mais do que o planeta. E por não estarem se adequando, eles foram para a Lua, né, que lá na Lua, a Lua hoje é uma base de detenção de espíritos que não estão em condições mais de continuar na sociedade terrena, e lá estão aguardando o momento certo para serem exilados ou migrados a planetas primitivos, a um planeta primitivo, em que esse planeta vai recebê-los, porque dentro da casa do nosso Pai nada se perde, tudo se transforma, e nenhum de nós será preso pela eternidade no nosso conhecido inferno religioso, né, que não existe esse inferno religioso. Todos nós somos utilizados, e lá nesse planeta eles irão de alguma forma contribuir para a evolução desse planeta, como ocorreu conosco com os capelinos, né, que em função de não também se adaptarem ao processo de regeneração que o planeta estava passando, vieram para a Terra aproximadamente há 8 a 10 mil anos antes de nós, aproximadamente 7 a 8 mil anos antes de Jesus, e começaram o processo de migração. E nós estamos no planeta, aproximadamente nós, através do Homo erectus, né, no período em que nós iniciamos o processo da razão, há 250 mil anos aproximadamente. Então vejam bem, a Terra ela foi criada há 4,5 bilhões de anos, e nós só estamos no processo hominal, né? No processo hominal há 250 mil anos. E nesse período, os terráqueos, verdadeiramente, aqueles que começaram o seu processo de evolução na Terra, que muitos espíritos iniciaram o processo de evolução aqui na Terra. A própria Bíblia nos informa a respeito disso, quando ela fala de Adão e Eva, que são a raça adâmica, que a raça adâmica é justamente essa raça que vem de Capela, que é um sistema solar, né? Esse sistema solar é o de Capela, que são 2 sóis, e na constelação do Cocheiro. Então, alguns planetas, ou um planeta dessa constelação, já estava no processo regenerativo, e esses espíritos rebeldes que não aceitavam isso foram obrigados, né, pela divindade, por Jesus, inclusive Jesus é o governador planetário de um desses planetas, na qual houve esse exílio, e removeu esses espíritos para a Terra por amor, né, por amor a eles, que necessitavam trabalhar esse seu lado negativo, esse seu lado de revolta para a Terra, para que aqui eles fossem úteis, porque todos nós somos úteis, e aqui eles nos ajudaram esse processo regenerativo. O mesmo ocorrerá conosco. Aqueles rebeldes que não estão aceitando, estejam eles reencarnados ou estejam eles na espiritualidade, no seu momento certo, eles irão, de alguma maneira, migrar para esse planeta primitivo, que também o Jesus é o governador planetário desse planeta, que está no processo primitivo, no momento em que necessita de um impulso, assim por dizer, no momento certo. Ainda não é o momento, ainda haverá algum tempo, porque os períodos normalmente são um período de 1000 anos, né? Essa transição, porque como foi dito, Deus criou o mundo em 7 dias, né? E esses 7 dias, na realidade, no Sabate, né? Os 7 dias, um dia para Deus corresponde a 1000 anos para nós. Então, nesses 7.000 anos, né, que é os 7 dias, é o período em que os planetas iniciam o processo de desenvolvimento e de criação. Então, esse período vai durar 1000 anos. Nós já passamos uma fase que iniciou desde antes de Kardec. Acredito que temos aí pela frente mais uns 800 aproximadamente, porque ele não existe nada fatal, né? Tudo é variável de acordo com a situação de momento. Então chegará o dia em que eles serão migrados, aqueles que não têm jeito serão exilados nesse planeta primitivo. E nós estamos tendo uma oportunidade muito grande de escolha.
nós estamos passando num período, o atual período é um período importantíssimo e é um período, por mais difícil que a gente possa aceitar, um período maravilhoso, porque é a era da luz, é a era da limpeza, digamos assim, é a desestruturação daqueles que são rebeldes, porque tudo está à tona. E a gente pensa muitas vezes que não está havendo justiça, né? Fala assim, pô, mas não é possível, o cara faz tudo isso e não é preso. Não... Porém, a justiça não é dos homens, a justiça é do Criador. Então, mesmo aqueles que estão evidentemente, claramente expostos e começam a ser cobrados, esse é o perigo menor. Que o perigo maior somos nós mesmos, aquilo que nós escondemos de nós. Porque não existe diferença entre a lesão, a imoralidade de um pouco ou de muito, né? Fiel no pouco, fiel no muito, fiel no muito, fiel no pouco. A gente fala de milhões, bilhões que são desviados, porém esquecemos que muitas vezes as nossas atitudes diárias também lesam pessoas, seja no trabalho, né, onde roubamos horas dos nossos patrões, seja no supermercado, onde pegamos frutas, nos alimentamos, ou até alimentos ou conservados que nós pegamos, comemos na hora e de repente achamos que isso é muito pouco, porque o supermercado ele tem muito dinheiro, então nem vai perceber disso, mas não é uma questão de eles perceberem, é de nós sabermos e gerarmos uma energia de imoralidade, né? Ou seja, até numa fila que a gente fura, né? Como a gente costuma falar no popular, ao furar a fila, nós estamos também lesando alguém que estava antes de nós, e nós de alguma maneira lesamos ele, o tempo dele foi lesado. Nós lesamos o tempo dele, ou mesmo pedir para um amigo passar na frente um processo, alguma coisa de pessoas que já estão esperando há muito tempo, também estamos lesando o tempo, porque o universo é perfeito. É evidente que essa colocação que eu estou fazendo não significa que aqueles que fazem isso vão para um planeta primitivo. Não é o caso. Eu estou só comentando a respeito da fase em que nós estamos vivendo, uma fase importantíssima. Além sobre o talento, que eu já vou me referir, é o momento também do joio do trigo. Todas as parábolas de Jesus, elas são muito atuais. Se nós pegarmos todas as parábolas e analisarmos no dia de hoje, ele é muito atual, é o ocorrido de hoje. Então, por que a parábola do talento eu escolhi hoje? Porque, veja bem, aquele que conseguiu multiplicar esses talentos são aqueles que vieram com Jesus fazer o seu trabalho, né, de desenvolvimento da terra, contribuição para a terra. Muitos ainda estão fazendo, outros espíritos estão vindo de outro planeta por amor, não por degredo, né? E de alguma forma eles estão fazendo o seu trabalho de dedicação à nossa sociedade para que ela se desenvolva. Até mesmo aqueles que vieram por degredo, eles receberam os talentos dele, que de alguma forma impulsionaram o nosso planeta a cumprirem a sua missão particular. Estão no meio da sociedade, contribuindo de alguma forma para que essa sociedade se impulsione, né? E tem aquele de um talento somos nós, né? Que esse único talento, essa única missão é conosco, fazer com que nós, já não é fazer para a sociedade através de atos, não é só fazer caridade, de alguma maneira levar alimento às pessoas, confortar, o atendimento fraterno, trabalhar nas casas espíritas, ou seja, nas igrejas, através do passe magnético ou da palavra amiga. Não é só esse. O mais importante desse talento somos nós. Fazer com que aquilo que eu tenho em mim, eu preciso modificar para me tornar uma pessoa melhor. Porque contribuir para o outro, eu costumo exemplificar assim. A gente trabalha numa empresa. Eu cumpro aquelas 8 horas corretas, eu faço aquele meu trabalho, começa às 8, termino meio-dia, começa às 2, almoço, começa às 2 e termino às 8. Nunca faltei, sempre tive presente, sou trabalhador e dedicado. Isso é a minha tarefa, é a minha responsabilidade, é a minha missão.
Ou seja, eu estou trabalhando o meu lado moral. Isso é minha missão. Quando eu faço a minha parte e o meu patrão, que é o Criador, fala assim, você poderia fazer uma hora extra para mim, que seria auxiliar o seu semelhante, de alguma maneira, quando eu faço isso, eu estou fazendo uma hora extra, ou seja, é algo além da minha missão particular. Então seriam os trabalhos nas casas espíritas, os auxílios aos necessitados, a fraternidade, a solidariedade. Isso são horas extras. De nada adianta eu fazer a minha hora extra se eu não estou cumprindo o meu tempo que eu fui contratado. Muitos de nós esquecem da responsabilidade da missão pessoal e foca completamente na missão na hora extra, ou seja, em trabalhos fora de casa, em trabalhos de solidariedade em casa, de fraternidade e da famosa caridade. Porém, dentro de casa, ou seja, não só na casa, né, no meu templo, na minha casa pessoal, que é o que Jesus falou, né, que quando quiseres orar, apaga a luz, que é fecha os olhos, entra na tua casa, que é o teu interior, penetra no teu quarto, que é o teu coração, e ore. Então a nossa casa somos nós. Então muitas vezes nós nos afastamos de nossa casa pessoal e de nossa família, que é o nosso grande laboratório. Para quê? Para sair para o exterior. Precisamos verificar se essa saída para fazer algum benemérito fora de nossa casa não é uma fuga da responsabilidade que sabemos que temos. Porque no íntimo nosso, no inconsciente, falando nos nossos registros acásticos espirituais, nós sabemos inconscientemente da responsabilidade que temos. E a nossa primeira responsabilidade, nossa primeira missão é conosco. Fazer com que esse sentimento degenerativo, desarmônico para o espírito, degenerativo para o perispírito e enfermiço para o corpo, a gente consiga eliminar. São eles o orgulho, que é o pai de todos, né? O egoísmo, a vaidade, o rancor, a mágoa e principalmente o ódio. São sentimentos que trazemos conosco em nossa bagagem, como uma mochila, e temos que removê-lo. Ao sair daqui, ela tem que estar o menos pesada possível, que nós chegamos aqui muito pesado. E o nosso primeiro local de resgate, de alívio, é a nossa família. E muitas vezes nós negamos aquilo que nós nos responsabilizamos, que foi a tolerância com o pai, com a mãe, com o filho, com o irmão, com um parente. Porque nós temos um compromisso com eles, de alguma forma nós temos que resgatar esse compromisso, e nós acabamos negando isso. Como o nosso sentimento interior, nosso inconsciente nos cobra, a gente, com uma fuga, a gente dá um bypass e busca no exterior alguma coisa para compensar esse vazio existencial, né? Existencial porque é uma existência de resgate com alguém, principalmente com alguém. E nós vamos ajudar o próximo. Porém, o próximo, mais próximo de nós, somos nós mesmos. E o segundo próximo, mais próximo de nós, é o nosso meio familiar. E aí, nós enterramos o nosso talento. Nós enterramos, nosso compromisso é enterrado. E a gente enterra o compromisso e fica justificando para o Criador, onde Jesus diz que é aquele que emprestou o talento, né? Fica justificando com ele que enterrou porque não suportou a carga, né? E vamos sair para fora, deixa ele enterrado e buscamos no externo a compensação de algo que eu deveria ter feito. Então, é mais ou menos isso que ocorre conosco quando a parábola do talento nos fala sobre isso. E hoje é um momento importantíssimo para cada um de nós, principalmente para nós que somos ou espíritas, simpatizantes ou aderimos, né, à prática espírita. Ou seja, nós aderimos à doutrina dos espíritos.
e não dos espíritas, porque às vezes a doutrina dos espíritas é corrompida, porque toda filosofia, toda religião, ela leva o seu interesse particular, não é nem do órgão em si, né? Não é do órgão, mas daqueles que de alguma maneira gerenciam os dirigentes de casa espíritas, os próprios médios, porque tem um ditado italiano que fala assim, traduttore traidori, ou seja, nós somos traidores da nossa própria tradução, dos nossos próprios conceitos. A gente lê algo, analisa e faz com que a nossa régua meça aquilo que foi dito. Se você pegar um livro, por exemplo, o Livro dos Espíritos ou o próprio Evangelho, se você pegar um texto e 10 pessoas lerem, cada um vai ter uma reflexão diferente. Por isso que é importante que todos reflitam, se reúnem, cada um exponha a sua opinião, né, e respeite a do outro, e analise a do outro, né, ouça do outro, não escute, porque escutar normalmente você escuta, né, e critica, e reclama, e não aceita, e se fecha na parte opinitiva. Pessoas opinitivas se fecham, não aceitam a visão externa, a não ser que de alguma maneira compactuam com a dele. O visionário já é aberto, ele olha, verifica, analisa, e aí sim ele reflete e tira dessa quantidade um percentual que ele concorda e um percentual que ele discorda para analisar. Esse é o visionário. É o que o próprio Einstein falava, né? Que uma mente aberta que nem um paraquedas. Tudo vê, tudo percebe, tudo observa e tira a conclusão. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, é importante que nós entendamos isso. Que é um momento para nós, não é momento para a política, não é momento para a sociedade, não é um momento para aqueles que vivem na criminalidade, não é um momento para aqueles que vivem na contramão da moral, não é um momento para eles, é um momento para cada um de nós. Cada um de nós. Se nós fizermos a nossa parte, todo o universo estará sendo auxiliado. Porque todos nós sabemos que os pensamentos, eles geram energia, né? Porque o pensamento, ele é o quê? Ele é um reflexo daquilo que eu sinto. Quando eu sinto algo, é onde eu criei a conclusão, ao sentir aquilo, eu gero uma emoção. E toda emoção, ela gera um sentimento forte e um pensamento que a conduz. O pessoal fala assim, a palavra tem poder. Não é a palavra que tem poder, é o sentimento que essa palavra produz. Porque a palavra, ela ecoa, o sentimento energiza, vibra, e ela ecoa as energias do nosso sentimento. Você pode falar assim, nossa, eu gosto tanto de você. A gente sabe que acontece isso. Eu gosto tanto de você. Poxa, você é uma pessoa vitoriosa, mas é uma pessoa com uma imensa inveja. Né? Você é uma pessoa, tomara que dê tudo certo, tomara que dê certo. Espero que dê certo, poxa vida. Estou torcendo por você. E às vezes não é verdade. Então a palavra não tem poder. O poder é o sentimento dela. Ela está falando isso, mas vibracionalmente ela está negativa. Então, quando nós criticamos, de alguma maneira, uma pessoa que está transgredindo, que está contra a sociedade, e nós criticamos, e de alguma maneira nós geramos raiva, indignação, até a mesma indignação, que é um sentimento mais leve, a partir que nós fazemos isso, nós estamos alimentando essa pessoa. Ou seja, fazendo com que ela não nos conheça, mas a nossa vibração é afim a ela. Então ela vai receber essa energia e se alimentar como se fosse um combustível. A vibração dessa ressonância, ela vai ter força para continuar no seu projeto deturpado. Sem contar que ao sentirmos isso, aqueles que são também rebeldes e contrários, que estão na espiritualidade, estão pegando essa energia para fortalecer não só a nossa revolta, mas também àquele que temos esse sentimento negativo. Por isso é muito importante que nós tenhamos a consciência de que Jesus nos deixou, que somos deuses, podemos fazer o que Ele fez e muito mais. E principalmente nos dias de hoje, nós somos luz. Nós somos luz e precisamos levar a consciência
daqueles à nossa volta, nem que seja um, nem que eu consiga convencer um disso, já é importante. Porque é mais um, aí seriam dois para gerar energia e auxiliar aos planos maiores, com essa energia auxiliar a humanidade. Nós estaremos contribuindo. E nós somos também o sal da terra. Por que Jesus falou o sal da terra? Porque na época de Jesus o sal era mais valioso do que ouro. Porque era ele que fazia com que os peixes, né, a carne, não apodrecesse. Eles salgavam e ali o alimento durava vários dias. Porque na época de Jesus o alimento era fundamental, o alimento era a grande moeda de troca. A gente sabe que tinha a moeda, né, que Jesus tanto falou, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Porque dar a César o que é de César é dar àqueles que querem a matéria, que querem o imediatismo, que querem o materialismo, não querem de alguma maneira desenvolver o seu lado espiritual, que respeitem e deixem seguir o seu caminho ao seu tempo, que no momento certo eles perceberão o engano. E a Deus, o que é de Deus, ou seja, ao espírito, à espiritualidade, acima da religiosidade. É isso que Deus, através de Jesus, nos trouxe. Que nós somos espíritos encarnados num planeta aonde é uma grande escola, é uma grande universidade, dando a todos a oportunidade de se mestrarem dentro dos conceitos espiritual, que é a nossa grande realidade. E nós estamos espíritos encarnados nesse escafandro maravilhoso que é o nosso corpo, habitando um planeta ainda em fase de desenvolvimento, tentando se livrar das suas mazelas materiais, né? Aqueles que aqui estão tentando se livrar das suas mazelas materiais, do seu imediatismo, da sua bagagem, aonde traz consigo as paixões que nos levam ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, ao rancor e principalmente à mágoa que gera o ódio. Que possamos todos nós despertar nesse momento maravilhoso e cuidar muito mais de nós, porque ao gerar essas energias negativas, lembre-se, devemos nos lembrar, toda vez que eu gero uma energia negativa, ela sai de mim, então sou eu primeiro a recebê-la, sou eu primeiro a me intoxicar, sou eu primeiro a me envenenar. Como falou Shakespeare, querer o mal do outro é tomar veneno querendo que ele morra, mas na realidade quem está se envenenando sou eu mesmo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a todos nós, que a paz de Jesus ilumine os nossos caminhos sempre e que nós tenhamos acima de tudo a consciência espiritual de que somos seres maravilhosos, solidários e amorosos, porque somos a imagem e semelhança do Criador. Muita paz.